Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h37. Olá, muito bom dia para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Hoje é sexta-feira, 29 de novembro do ano de 2024. Aqui na bancada, Daliana Oliveira, muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha o Jornal Verde Vale dessa sexta-feira. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Prefeitura de Mineiros realiza concurso público neste próximo domingo. IPVA Goiás, confira como regularizar a isenção indevida pela internet. Operação cumpre mandados contra influenciadores suspeitos de ensinar como importar eletrônicos sem pagar impostos e ostentar vida de luxo. Congresso espera que Dino libere as emendas parlamentares até essa sexta. Parlamentares terão mais de 50 bilhões de reais em emendas orçamentárias no ano que vem. Polícia Civil de Goiás coordena operações com quase 40 mandados em 6 estados. Primeira parcela do 13º deve ser pago até esta sexta-feira. Chikungunya matou mais até agosto desse ano do que em todo o 2023, alerta Fiocruz. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h39. Uma ótima manhã de sexta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, o Congresso Nacional espera que o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, libere a volta do pagamento das emendas parlamentares até hoje, sexta-feira. Os parlamentares condicionam a volta dos recursos para apreciar pautas importantes ao governo, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária. As emendas estão bloqueadas desde agosto, quando o ministro decidiu que o Legislativo tinha de ter regras mais claras de transparência e rastreabilidade. A decisão de Dino foi chancelada por unanimidade pelo STF na ocasião. Na noite desta quinta-feira, o Congresso Nacional protocolou 3 documentos nas ações que tratam das emendas parlamentares junto ao gabinete de Dino. Os protocolos apresentam informações detalhadas, segundo a equipe do Legislativo, sobre deputados e senadores que foram oficiados pelo presidente da mesa do Congresso em 2021 e dos parlamentares que respondem ao oficial sobre eventual apoio das emendas RP9, as chamadas emendas de relator dos exercícios de 2020 e 2021. Aposentados, pensionistas e beneficiados por programas sociais vinculados ao salário mínimo, como por exemplo o BPC, devem arcar com a maior parte do corte de gastos anunciados pelo governo federal. O pacote divulgado nesta quinta-feira pela área econômica ainda será enviado ao Congresso e precisa ser aprovado por Câmara e Senado para virar lei. Pela proposta da equipe econômica, a nova regra que limita o crescimento do salário mínimo pode gerar uma economia de 109,8 bilhões entre 2025 e 2030. Isso equivale a 1/3 da expectativa total de economia de dinheiro público no período, 327 bilhões de reais. Com as mudanças propostas pelo governo, se aprovadas, o salário mínimo passaria a ter um aumento real, acima da inflação, limitado a 2,5% ao ano. Com isso, seria dada a inflação do ano anterior em 12 meses até novembro, acrescida do PIB de 2 anos antes, mas com um teto de 2,5%, mesmo que o PIB dos 2 anos antes tenha crescido mais do que isso. Esses 2,5% são justamente o limite máximo para os gastos do governo dentro do arcabouço fiscal. A regra para as contas públicas aprovada em 2023. 6h41, pacote de corte de gastos decepciona o mercado e também analistas. Vamos saber da recepção dessa matéria com o Norberto Notari. Economistas, como o próprio mercado financeiro, esperavam um plano de corte de gastos mais ousado. Medida anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi considerada um balde de água fria, e o sinal disso foi a disparada do preço do dólar já na quarta-feira. O que boa parte dos analistas entende é que foi uma proposta tímida e sem as ações que anteriormente foram debatidas, como detalha o economista Roberto Droster. O impacto esperado
das medidas era justamente sinalizar a estabilização da dívida PIB. Não sei se conseguiu. Primeiro, você não anuncia um pacote de corte de gastos junto com outro de aumento de isenções. O desconforto após o anúncio do pacote foi com a timidez do pacote, demorou muito para chegar, fez pouca coisa, apontou mais subsídios, ao mesmo tempo imediatos, que são reduzir o imposto de renda, ia mudar alguma coisa na aposentadoria dos militares. Realmente foi um pacote fraco, para dizer pouca coisa. O governo estima um impacto de 327 bilhões de reais em 5 anos com o pacote. Isso de 2025 a 2030. Mas a principal atração dos anúncios foi a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000 mensais. Isso deve passar a valer a partir de 2026. Além disso, o governo propôs taxar em 10% o salário de quem tem rendimentos acima dos R$50.000 mensais. O professor de economia Robert Ávila detalha o temor do mercado sentido com a possibilidade de impacto na receita do país. Uma ampliação muito grande assim, né, de faixa de isenção potencialmente impacta a receita fiscal, não é em demasia, que eu concordo. Né? Eu acho que 5.000 é uma faixa de isenção muito elevada, tá, para os parâmetros de renda do Brasil. Então, o temor é que isso tenha um custo muito grande e que não seja correspondente à elevação de tributação sobre dividendos, né? E também por causa disso, né? Aumento de tributação sobre dividendos derivados de empresas. O mercado financeiro tem uma versão de tributo sobre suas rendas, é claro. Se for adotado, ocorrerá. Vale lembrar que a medida ainda será analisada pelo Congresso Nacional. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Natal. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h44. O prazo para regularizar a isenção do IPVA Goiás para proprietários de veículos adquiridos diretamente de montadoras fora do estado, mas foram emplacados em território goiano com isenção do tributo, vai até o próximo dia 15 de dezembro. Interessados em evitar a autuação da Secretaria da Economia podem realizar o procedimento pela internet. A legislação goiana não permite isenção de IPVA para veículos adquiridos em transações interestaduais no primeiro ano da compra. A isenção é válida apenas para veículos comprados em montadoras e concessionárias localizadas em Goiás. Caso a situação não seja regularizada dentro do prazo, o dono do veículo poderá sofrer com a autuação pelo fisco e ter de pagar multa de 25% sobre o valor do imposto. A autuação será comunicada pelos Correios ou pelo domicílio tributário eletrônico cadastrado na Secretaria. Nos cálculos da gerência do IPVA, a medida pode atingir cerca de 3.000 veículos. Nem todos os modelos são novos, pois a malha fina da fiscalização identificou alguns adquiridos em 2020, ou seja, seminovos também estão na lista. Influenciadores digitais são alvo de investigação da Polícia Federal e da Receita Federal contra organização suspeita de evasão de divisas, incitação ao crime, lavagem de capitais e descaminho em Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Amazonas. Segundo a Polícia Federal, os influencers teriam atuado como coaches e ministravam cursos sobre importação clandestina de produtos sem recolhimento de impostos. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados pela Polícia Federal. A Polícia Federal informou que os influenciadores são de Goiás e de Tocantins e intitulavam especialistas na importação de eletrônicos. Eles ensinavam seguidores a importarem produtos de forma clandestina, orientando como proceder para se esconder das autoridades estatais. Ainda segundo a polícia, esses influenciadores ostentavam uma vida de luxo na internet, com postagens de viagens e de carros importados. Na manhã da quinta-feira, aproximadamente 300 policiais federais e 133 servidores da Receita Federal cumpriram mais de 70 mandados de busca e apreensão e sequestro de veículos. No setor Campinas, em Goiânia, os agentes policiais cumpriram também, na quinta-feira, os mandados de busca e apreensão em diversas lojas. A operação apreendeu mais de R$119 mil em dinheiro até o momento. Entretanto, as apreensões de mercadorias nas fases anteriores da operação somam um valor de aproximadamente R$10 milhões, foi o que informou a polícia. A Receita Federal estima que o prejuízo causado aos cofres públicos pelo grupo pode chegar a R$80 milhões por ano com a sonegação de tributos. As investigações apontam que o grupo atuava na importação clandestina, transporte, depósito e comercialização em Goiânia e Anápolis, Palmas, Manaus e Confresa, Mato Grosso.
6h47, o Ministério Público Goiano se pronuncia sobre a Operação Comorbidade, na qual o secretário de Saúde da Prefeitura de Goiânia foi preso. Vamos saber como o MP se portou diante dessa matéria de Pedro Henrique Rabelo. O Ministério Público de Goiás se pronunciou sobre a Operação Comorbidade, em que foram cumpridos 3 mandados de prisão temporária e 8 de busca e apreensão. A operação investiga pagamentos irregulares em contratos administrativos e associação criminosa na Secretaria Municipal de Saúde. Identificamos o direcionamento de pagamentos a determinadas pessoas jurídicas credoras da Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas, em detrimento de outros credores. Identificamos também pagamentos feitos de maneira irregular, podemos dizer clandestinamente, fora dos cofres, dos caixas oficiais, sem devida declaração na contabilidade pública. Isso foi identificado. Identificamos também ajustes de alguns envolvidos com ordens vindas diretas da Secretaria Municipal de Saúde para pagamento de pessoas específicas, inclusive com informação de que poderia haver posterior devolução de valores. Nós apuramos uma realidade muito triste ali no final de maio, no sentido de que havia leitos habilitados SUS vazios e as pessoas aguardando acesso ao leito nas unidades pré-hospitalares. Tanto ela não tinha acesso ao leito, porque vários hospitais romperam com contratos, a exemplo do Hospital Ortopédico, como também pelo fato de que a secretaria não regulava o paciente. Nem os valores SUS estavam sendo transferidos para os prestadores. Os mandados foram expedidos pelo primeiro juízo de garantias da capital, atendendo o pedido do Ministério Público e cumpridos com o apoio da Polícia Militar. O que nos estranhou logo no início do curso da nossa investigação é que havia um contato direto e imediato da Secretaria Municipal de Saúde com os fornecedores da Fundac. A Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do convênio, cabe encaminhar os valores necessários para o custeio dessas maternidades e fiscalizar, claro, fiscalizar o bom emprego do recurso público. No convênio, cabe à Fundac essa gestão. Cabe à Fundac realizar pagamentos a fornecedores, estabelecer essas relações e eleger esses fornecedores. Por conta do caos que vive a saúde na capital do estado de Goiás, o prefeito Rogério Cruz se pronunciou, porém não quis responder nenhuma pergunta dos jornalistas presentes. Ele confirmou que irá substituir o Wilson Polara na pasta, ex-secretário municipal de saúde que acabou preso. E disse também que não abandonou a prefeitura antes do término da sua gestão. Não estou afastado da prefeitura, como muitos estão pensando, que estou sumido da prefeitura, estou na prefeitura todos os dias. O meu compromisso com a cidade é até o dia 31 de dezembro de 2024. E até lá estaremos trabalhando em conjunto para trazer soluções a todos os demais problemas que ainda temos para resolver. O prefeito também explicou como a prefeitura está realizando os pagamentos nas secretarias, entre elas da saúde. Desde fevereiro de 2024, nós temos um decreto, o decreto 580, que compromete-se com o município de Goiânia que todos os pagamentos são feitos por ordem cronológica. Agora, cada secretaria tem a sua prioridade, claro, mas tem a sua justificativa também para poder fazer os seus pagamentos. Sinara Matias atendeu às perguntas dos jornalistas após o prefeito deixar o púlpito, sem responder nenhuma pergunta. Ela é servidora pública há 25 anos, mestranda em saúde coletiva e já fazia parte da atual equipe de saúde da capital. Eu sou servidora pública, a única superintendente efetiva da secretaria, só que há 25 anos eu sou servidora e já ocupei vários cargos. Sinara Matias assume a gestão da saúde municipal ao lado de Cássia Spirandelli, que ocupará a secretaria executiva, e Bruno Costa, como diretor financeiro da pasta. As investigações estão em andamento com o objetivo de punir eventuais culpados
e, principalmente, fornecer o serviço de melhor qualidade na saúde para os goianienses. O nosso objetivo aqui é tanto fazer punir aquelas irregularidades, como regularizar a situação que se encontra atualmente, uma situação precária na saúde de Goiânia, como todos bem sabem. Pedro Henrique Rabelo, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h52. A torcida do Corinthians iniciou a campanha de arrecadação de dinheiro para quitar a dívida da Neoquímica Arena no estádio do clube. Lançado nesta terça-feira, o portal que recebe as doações somou mais de R$1 milhão nas primeiras 3 horas no ar. O projeto foi idealizado pela Gaviões da Fiel, a principal torcida organizada do Timão. Atualmente, a dívida do Corinthians com a Caixa Econômica Federal por conta do estádio é de aproximadamente R$710 milhões. A projeção feita pela torcida é de que a dívida seja quitada com o valor arrecadado através de doações. A diretoria do Corinthians não tem acesso e nem controle da conta em questão, por isso não há risco de que ela sofra algum tipo de bloqueio ou penhora por outras questões jurídicas. Além disso, uma comissão fiscal independente irá acompanhar a campanha. Serão 6 meses de arrecadação. Caso o valor total da dívida seja alcançado antes do prazo, a campanha será encerrada pelos organizadores. O valor mínimo de doação é de R$10 e o máximo é de 100, mas existe também a possibilidade de enviar um valor personalizado. E a Federação Internacional de Vôlei divulgou nesta quarta-feira a tabela detalhada de jogos do Mundial de Vôlei Masculino de 2025, que acontecerá nas Filipinas entre 12 e 28 de setembro. O Brasil está no grupo H, junto com China, República Tcheca e Sérvia. A estreia da seleção brasileira será no dia 14 de setembro, contra a China, às 10 da manhã. Em seguida, no dia 15, será a vez da equipe encarar a República Tcheca, às 23 horas. Fechando a primeira fase, o Brasil jogará contra a Sérvia no dia 17, também às 23 horas. A abertura da competição será entre Filipinas e Tunísia no dia 12 de setembro, às 8 da manhã, também pelo horário brasileiro. Essa será a primeira edição do Mundial de Vôlei, com a presença de 32 seleções. As equipes estão divididas em 8 grupos de 4 na primeira fase, em que as 2 melhores de cada chave avançam para as oitavas de final. A partir daí ocorre o mata-mata, direto até a final, prevista para o dia 28 de setembro. Todas as 64 partidas da competição acontecerão em Manila, capital das Filipinas, tendo 2 ginásios como sede: o Smart Arena Coliseum, com capacidade para receber 14 mil espectadores, e o SM Mall ou Asia Arena, com capacidade para público de 20 mil pessoas. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h54. Verminose é o nome popular para doenças causadas por parasitas que vivem no interior do seu hospedeiro. Segundo o médico veterinário Marco Malaco, estudos demonstram que esses vermes são capazes de causar prejuízos de aproximadamente $7 bilhões ao ano na pecuária brasileira. De acordo com ele, os números comprovam a importância da adoção de medidas de controle efetivas. Contudo, mais de 90% dos casos de verminose em bovinos aqui no Brasil são de manifestação subclínica, ou seja, os animais não aparentam que têm problema. Assim, o veterinário detalhou que apenas cerca de 10% dos animais vão apresentar sinais clássicos de verminose, como abdômen estendido, anemia, a chamada papeira, o que é o edema submandibular, além de diarreia ou mau desempenho. Marcos ressalta que no caso do gado de corte, animais a partir do 4º mês de idade até os 2 anos e meio, fase caracterizada pelo pleno desenvolvimento corporal, é a mais suscetível às consequências dos vermes. De acordo ainda com o veterinário, estudos epidemiológicos mostram que existem determinadas épocas do ano que é extremamente importante realizar tratamentos para baixar o máximo possível a carga parasitária no ambiente. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Dólar batendo R$6. Um número impensável. Recorde histórico. Recuou um pouquinho, mas está ali. Por quê? O mercado não acreditou nessas medidas anunciadas pelo ministro da Fazenda. Mais imposto, não cortou gastos do governo, dívida vai subir mais ainda. Daqui a pouco a gente vai estar devendo o PIB inteiro. Já vendemos uma mina de urânio para China, urânio, tântalo, nióbio, 100 anos de reservas lá no meio da Amazônia. Meu Deus. Sabe o que fazem os países que querem se desenvolver para dar bem-estar ao povo? Atraem riquezas, atraem os ricos. Aqui a gente pune os ricos
que dão emprego, que produzem, que investem, que criam empresas, diminuem os impostos, porque aí a economia gira mais, os governos acabam arrecadando mais. Aqui não, aumenta o imposto, vai chegar na curva de Laffer que as pessoas vão desesperadas, começam a sonegar. Ou trabalham menos e vendem menos, para pagar menos imposto. Profissionalizam a população com excelente ensino. Não temos isso. Desburocratizam para facilitar as coisas. Desestatizam para fortalecer a iniciativa privada que vai em frente sozinha. Aqui a gente faz tudo o contrário. E o serviço público fica péssimo. Existe o Estado para prestar bons serviços públicos. Saúde, ensino, justiça, segurança. Funciona isso. Pelo imposto que a gente paga. Agora anunciaram, né? Vão taxar mais quem ganha acima de 50 mil. São os ricos. 50 mil ricos. Porque classe média para eles é quem ganha até 5 mil. Sem ofender ninguém, né? Quem ganha até 5 mil é classe pobre, né? Se é classe média, sei lá, ganhar 8, 10, 12, 15, 20, 25, isso é classe média. Mas padrões para a pessoa se sentir melhor. Não, mas você é classe média, está se queixando que a comida está cara, que não comeu picanha até agora. Aí vão isentar de imposto de renda quem ganha até 5 mil. Mas só a partir de 2026. E ainda tem que passar pelo Congresso. Por enquanto, quem ganha de 2 mil e pouco até 5 mil ainda vai pagar imposto de renda. Ainda vai pagar imposto de renda, além de todos os impostos que paga em tudo que compra. E tem mais, né? Eu pensei que, por exemplo, Lula se arrependeu de criar mais 14 ministérios, né? Tinha 22, agora tem 37. Então, foi 15. Pensei, vai cancelar esses 15 ministérios que não existiam no tempo de Bolsonaro, a gente nunca sentiu falta deles. E agora a gente nem sabe o que eles estão fazendo, nem sabe quem são os ministros. Pensei que fosse cancelar isso tudo, porque cada ministro dá um chefe de gabinete, secretário-geral, não sei mais o que, secretarias, assistentes, folha de pagamento inchada. Não é funcionário de carreira, não. É pessoal que, para trazer voto, é pessoal que fica lá no estatutário, lá na CLT, não sai nem, sei lá, eu acho que não sai. Sai em diário oficial, nas listas. Está tudo inchado. E aí não sobra para investir, né? Você vê, eu falei ontem da ponte sobre o Rio Araguaia, entre Xambioá e São Geraldo do Araguaia. Eu falei, poxa, Bolsonaro inaugurou a ponte, fez a ponte, só falta a cabeceira, o acesso à ponte, mas estão asfaltando o acesso às balsas. Aí eu disse, passam 1.500 veículos por dia nessas balsas. Aí um caminhoneiro me mandou dizer o seguinte, olha aqui, eu paguei 369 para atravessar com o meu caminhão. Aí eu fiz uma conta ligeira assim, por dia as balsas faturam R$500 mil. Será que é por isso que estão asfaltando o acesso às balsas e não fazendo o acesso à ponte? Meu Deus. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Ouro Peças, peças agrícolas em geral, cardãs, cruzetas, embreagem, giro livre, correias, rolamentos, correntes, ferramentas elétricas e manuais e equipamentos de proteção em geral. Ouro Peças, Avenida Antônio Carlos Paniago, número 18, fone 64-3661-1333. Ouro Peças, aqui tem qualidade. 7 horas, primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta sexta-feira. No próximo bloco, primeira parcela do 13º deve ser pago até hoje, sexta-feira. Parlamentares terão mais de 50 bilhões de reais em emendas orçamentárias em 2025. Polícia Civil Goiana coordena operações com quase 40 mandados em 6 estados. Você vai saber dos detalhes destas e outras notícias logo após o intervalo. Não saia daí. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7 horas e 9 minutos, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa sexta-feira.
Um dos principais benefícios trabalhistas do país, o 13º salário, tem a primeira parcela paga até essa sexta-feira. A partir do dia 1º de dezembro, o empregado com a carteira assinada começa a receber a segunda parcela, que deve ser paga até dia 20 de dezembro. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, o salário extra injetará 321,4 bilhões de reais na economia este ano. Em média, cada trabalhador deverá receber R$ 3.096,78. Essas datas valem apenas para os trabalhadores na ativa. Como nos últimos anos, o 13º dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social foi antecipado. A primeira parcela foi paga no dia 24 de abril a 8 de maio. A segunda foi depositada entre 24 de maio a 7 de junho. Deputados e senadores poderão indicar 50 bilhões e meio de reais em emendas no ano que vem, isso de acordo com instrução normativa que deve ser votada nesta quarta-feira, aliás, foi votada na quarta-feira pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso. De autoria do relator geral do orçamento, senador Ângelo Coronel, a proposta reserva 24 bilhões 674 milhões 297.696 reais para emendas individuais. 14 bilhões 280 milhões 20.700 reais para emendas de bancada estadual e 11 bilhões e meio de reais para as emendas de comissão. O valor para os repasses indicados por deputados e senadores do mesmo estado do Distrito Federal cresceu 67% em relação aos 8 bilhões 557 milhões 191.891 reais previsto sobre essa modalidade no orçamento de 2024. As emendas individuais no ano que vem tiveram uma redução de 1,6%. As de comissão, que passaram a funcionar como um novo orçamento secreto a partir de 2023 e entraram na mira do ministro Flávio Dino, do STF. Lira critica a PF por indiciar deputados por discursos em plenário. Os detalhes você confere com Yuri Hudson. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, subiu o tom contra o indiciamento de 2 parlamentares federais pela Polícia Federal. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo, e o cabo Gilberto Silva, do PL, foram acusados de calúnia e difamação. Isso depois de criticarem em um discurso no plenário da Câmara a atuação do delegado Fábio Alvarez Schor. O delegado conduz inquéritos supervisionados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Lira afirmou que há o direito à imunidade parlamentar que deve ser respeitado e defendeu que os discursos feitos pelos deputados na tribuna estão protegidos pela Constituição Federal. É com grande preocupação que observamos recentes investidas da Polícia Federal para investigar parlamentares por discursos proferidos em tribuna deste parlamento, local por excelência de pleno exercício de liberdade de manifestação do pensamento e de incidência absoluta da cláusula constitucional da imunidade material. Não se pode cessear o direito fundamental ao debate e à crítica em tribuna, mediante ameaças de perseguição judicial ou policial. O presidente da Câmara destacou ainda que esse respeito às prerrogativas parlamentares representa o que chamou de um compromisso com os eleitores brasileiros. Ele aproveitou o momento para reafirmar que a Câmara não vai aceitar retrocessos. Não permitiremos retrocessos que ameacem esta garantia fundamental. Esta Casa tomará todas as medidas garantidas pela Constituição Federal e pela lei para defender as prerrogativas parlamentares, notadamente dentro do próprio parlamento. Que fique claro, nossa voz é a voz do povo e ela não será silenciada. De acordo com Lira, tanto a Procuradoria quanto a Advocacia da Casa vão atuar contra o que chamou de abuso de autoridade. O presidente da Câmara reforçou que apenas a própria Câmara pode processar ou punir deputados, e somente quando há quebra de ética parlamentar. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h14. E a Polícia Civil de Goiás coordena operações com quase 40 mandados em 6 estados do país na manhã dessa quinta-feira. De acordo com a Polícia Civil, 5 ações simultâneas contra o crime organizado foram realizadas em parceria com forças de segurança de Minas Gerais, Pará,
Tocantins, São Paulo e Mato Grosso. O objetivo é desarticular redes criminosas envolvidas em tráfico de drogas, homicídios, feminicídios, roubos e furtos. As operações foram organizadas com base em investigações que identificaram práticas criminosas em diversas regiões do país, incluindo a descoberta de suspeitos que haviam se evadido para outros estados na tentativa de escapar da justiça. Para garantir a execução eficaz dos mandados e a cooperação entre as unidades envolvidas, a Polícia Civil mobilizou suas delegacias regionais. Além do suporte das delegacias regionais da Polícia Civil Goiana, a ação contou também com a coordenação das forças de segurança dos 5 estados participantes. A iniciativa busca desarticular redes criminosas que atuam em diferentes estados, enfraquecendo as estruturas de grupos responsáveis por crimes violentos e outras infrações. E o prefeito eleito Leandro Vilela, do MDB de Aparecida de Goiânia, se reuniu com a bancada de Goiás no Congresso Nacional nesta quarta-feira para articular emendas parlamentares em benefício da cidade. Para superar os desafios de Aparecida e fazer um governo eficiente para melhorar a vida das pessoas, precisamos do apoio de todos os deputados, deputadas e senadores por Goiás, foi o que afirmou ele. Entre os principais desafios apontados por Vilela estão o funcionamento do Hospital Municipal de Aparecida e das unidades de saúde com excelência, a criação de vagas em centros municipais de educação infantil, o subsídio do transporte coletivo, infraestrutura e zeladoria da cidade. Desde que terminou as eleições, Vilela tem atuado em várias frentes, levantando os dados e buscando apoio do governo estadual, federal e de instituições como o Sistema S. Agora se reuniu com a bancada de Goiás na Câmara dos Deputados e Senado. A deputada federal Flávia Moraes, que coordena a bancada, destacou que os deputados e senadores de Goiás trabalham unidos para ajudar todas as cidades e que Aparecida receberá os recursos necessários para que Leandro Vilela possa fazer uma grande gestão. Goiás é o primeiro lugar em transparência com dinheiro público entre os estados do país. Os detalhes você confere com Isabela Mendes. Com 100% em índices de transparência, Goiás é selo diamante em contas públicas. O reconhecimento foi anunciado durante evento no Tribunal de Contas do Estado. Goiás hoje está realmente comemorando algo especial. Não só foi nota 100, que é algo inédito, mas o ineditismo também é que foi o único estado no país que até hoje já conseguiu nota 100. A premiação Diamante do Programa Nacional de Transparência Pública coloca Goiás como o estado mais transparente do Brasil. Os resultados foram alcançados após uma análise criteriosa de mais de 200 itens em 3 etapas diferentes. Então isso mostra que as instituições estão congregadas nesse ideal realmente de prestar contas à sociedade que paga os seus salários, para que esses recursos sejam bem utilizados em benefício da população. Então é um motivo de grande orgulho realmente para nós que somos goianos. Para o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o prêmio destaca como Goiás faz a aplicação correta do dinheiro público, um trabalho que exige ação conjunta. Goiás está num momento muito importante, onde os poderes e órgãos se comunicam, atuam em parceria, cada um respeitando o espaço de atuação do outro, mas visando sempre crescer, avançar e prestar um bom serviço à sociedade. Transparência e responsabilidade são deveres fundamentais de um Estado democrático. E quem ganha é a população. Transparência é importante na medida em que você coloca o cidadão, né, para acompanhar as ações do Estado. Não adianta nada você estabelecer um programa se não tiver os parceiros. Então esses parceiros entenderam e compreenderam bem qual que é o papel de cada um. Então isso é importante. Então a transparência, ela traz cidadania. Isabela Mendes, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h19 agora. E nesta quinta-feira o Brasil venceu a Austrália por 3-1 no Lane Park em Brisbane. 2 gols de Amanda Gutierrez e Gil deram a vitória da seleção, enquanto que Ford fez para a equipe da casa no amistoso. As equipes voltam a se enfrentar em mais um amistoso nesse domingo, às 5h45, também no Lang Park. Marília, Natasha, Yasmin e Fê Palermo deixaram o jogo por lesões. As jogadoras não estão garantidas na partida de domingo.
E o Campeonato Goiano do ano que vem já tem datas de confrontos definidos. A Federação Goiana de Futebol fez a divulgação da tabela detalhada na última quarta-feira, com a primeira rodada marcada para o dia 15 de janeiro e a final entre 23 e 30 de março. Serão 12 equipes na disputa de melhor time do estado. De acordo com o regulamento divulgado pela FGF, o campeonato terá 4 fases. A primeira com a participação de 12 equipes que jogam entre si em turno único. Os 8 melhores colocados se classificam para as oitavas de final e, a partir daí, as fases serão disputadas em jogos de ida e volta até a final. Os 2 últimos colocados serão rebaixados para a divisão de acesso. Nas quartas de final, os 8 times com melhor campanha se enfrentam com o melhor colocado na primeira fase, decidindo a vaga em casa no jogo de volta. Após os 2 confrontos, se houver empate em vitórias e no saldo de gols, a decisão da vaga será disputada por pênaltis. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h20. O mercado brasileiro da soja teve um dia de negócios paralisados nesta quinta-feira, devido ao feriado de ação de graças nos Estados Unidos, que afetou a operação da Bolsa de Chicago. Os agentes se retraíram, resultando em poucas ofertas no mercado. Como consequência, os preços da soja ficaram nominais e estáveis, com pequenos ajustes regionais. Vamos então ao preço da saca de soja no fechamento do mercado desta quinta-feira. Em Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, o preço aumentou de R$ 144,50 para diminuiu de R$ 144,50 para R$ 144 reais. Em Cascavel, no Paraná, subiu de R$ 139 para R$ 140 reais. Já no Porto de Paranaguá, também no Paraná, se manteve estável em R$ 144 reais. Em Rondonópolis se manteve no preço de R$ 143 reais. Dourado se manteve em R$ 136 reais e Rio Verde também se manteve em R$ 136 reais. O mercado financeiro e agrícola dos Estados Unidos não operaram nesta quinta-feira devido ao feriado do Dia de Ação de Graças. Com isso, as bolsas de Chicago para grãos como soja e cereais, o mercado financeiro em Wall Street e a bolsa de Nova York para soft commodities não abriram. Nessa sexta-feira, a bolsa de Chicago fechará mais cedo, às 15 horas. Em Nova York, as sessões também serão abreviadas. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. A Secretaria Municipal de Educação informa que as eleições para as equipes gestoras, gestores e vice-gestores das unidades escolares da Rede Municipal de Educação estarão acontecendo nesta sexta-feira. As eleições acontecerão em todas as unidades onde houver chapas registradas e aptas a concorrer. Nesse dia de votação, as aulas seguirão normalmente. O processo eleitoral será realizado entre 7 e 20 horas para as escolas que funcionam em 3 turnos. Nas unidades que atendem apenas nos turnos matutino e vespertino, a votação será encerrada às 18 horas. A votação é aberta a todos os membros da comunidade escolar, o que inclui professores e agentes administrativos educacionais, concursados e modulados na unidade, alunos com 16 anos ou mais, pai, mãe ou um responsável devidamente reconhecido na unidade escolar. A apuração dos votos será realizada pela Comissão Eleitoral Local e mesários na própria unidade escolar e contará com a presença de membros da Comissão Eleitoral Municipal. Será declarada eleita a chapa com o maior número de votos válidos, caso haja apenas uma chapa concorrente. Essa precisará atingir 50% mais um dos votos para ser considerada vitoriosa. É importante destacar que o quórum mínimo para a validação das eleições será de 50% dos professores, agentes administrativos e alunos com idade igual ou superior a 16 anos, além de 20% dos pais ou responsáveis de alunos menores de 16 anos. A Secretaria Municipal de Educação reforça a importância da participação dos pais e responsáveis. Comparecer às urnas é uma oportunidade de contribuir diretamente para a gestão da escola onde os seus filhos estudam. 7h23 e o Poder Executivo realiza neste final de semana concurso público para o preenchimento de mais de 400 vagas de imediato e cadastro de reservas para mais de 1.300 vagas. O concurso será realizado neste domingo, dia 1º, e no próximo domingo, dia 8. Quem faz o alerta e o chamamento para a participação do certame é o prefeito de Mineiros, Aleomar Rezende. Bom dia, Wesley. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal Verde Vale. Uma sexta-feira muito boa. Eu quero aqui aproveitar esse momento, esse espaço, trazer uma notícia muito importante. Finalmente chegou o dia das provas, né? Do maior concurso público realizado pela Prefeitura de Mineiros. E nós tivemos inscrições recordes, quase 6.000 inscritos foram confirmados para concorrerem os quase 400 cargos disponíveis na Prefeitura Municipal de Mineiros.
disponibilizado em todas as suas áreas, desde administrador, desde médicos em todas as especialidades, além de advogados, engenheiros, professores, auxiliares de serviços gerais, enfermeiros, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro florestal, enfim, né? Nós temos aí todas as especialidades médicas, odontológicas, em todas as áreas, e que atraiu pessoas não só de Mineiros, como de outros estados a participarem desse concurso. E eu quero aqui lembrar a cada um, especialmente aos mineirenses que fizeram essa inscrição, e aguardar que as provas serão aplicadas agora, no dia 1º de dezembro, domingo, lá na Unifimes. Então, o nível fundamental terá início as provas nesse domingo. É muito bom, importante lembrar, né? O site da Unifimes está todas as informações lá, o que você precisa levar para ter acesso ao local de prova, né? A documentação que você precisa levar, um documento com foto, pode ser um documento físico ou digital, desde que seja apresentado lá na hora do acesso à sala de aula, né, para fazer as provas. Não esqueça aqui, Wes, aproveite esse espaço para dizer que não esqueça de levar a sua caneta esferográfica, né, da cor azul ou preta, né, enfim, se levar um copo plástico, cristalino ou transparente, um lápis, uma borracha, tudo são permitidos, né? Então, eu fico muito feliz de saber que finalmente esse concurso inicia as provas, e tão logo a gente tem o resultado, a prefeitura vai poder disponibilizar, convocar e dar posse a esses todos que serão aí, que nós estamos torcendo por todos, mas na verdade nem todos terão oportunidade, porque é um concurso público, né, realizado pela nossa Unifimes, muito transparente, né, fiscalizado pelo Tribunal de Contas, enfim, né, e eu quero aqui dizer, como prefeito, e lembrar a população, aqueles que fizeram inscrição, que no próximo domingo, na Unifimes, a primeira etapa, né? Então são 473 vagas, né? Tem 1.431 cadastros reserva. A primeira prova é domingo, dia 1º. Muito importante lembrar, a duração dessa prova é de 4 horas. Você deve chegar lá no local de prova com antecedência. Isso é muito importante para que você não perca o seu horário lá. A partir das 13 horas, então, você pode chegar, e os portões são fechados a partir das 14 horas. Eu fico aqui torcendo para o sucesso de todos, para que nós possamos, nos próximos 4 anos, trabalharmos juntos, né, para prestarmos serviço da melhor qualidade à nossa população. Sempre lembrando que eu sempre falo, Wesley e ouvinte, que o servidor público é o servidor do povo, né? O prefeito é público, trabalha para a população. Então, o servidor público que passar nesse concurso virá trabalhar conosco. Lembrando que, sendo servidor público, você deve satisfação e deve um atendimento a toda a população. Então, não é um serviço particular, é um serviço público, né? Nós nos tornamos uma pessoa pública e prestamos serviço para a população de Mineiros. Lembrando também que, vindo trabalhar na Prefeitura de Mineiros, é uma excelente empresa, né, que respeita os direitos do servidor público, ambiente de trabalho adequado, com pagamentos antecipados salariais. Então, uma ótima empresa para você trabalhar, e além do que, você vem fazer parte e prestar serviço à população, que é sempre um prazer você poder servir a população. Então, a todos um ótimo final de semana, e que Deus abençoe a todos que vão fazer esse concurso. Um grande abraço, muito obrigado. 7h28 agora, último intervalo do Jornal Verde Vale desta sexta-feira. No próximo bloco, o chikungunya matou mais até agosto deste ano do que em todo o ano passado, é o que alerta a Fiocruz. Câmara aprova projeto que regulamenta a produção de bioinsumos agrícolas. E claro, também espaço para as nossas notícias locais. Não saia daí, a gente volta já logo após o intervalo comercial. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h37 agora, já de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta sexta-feira. Olha, o número de mortes confirmadas por chikungunya até agosto deste ano já era maior, aliás, do que o número acumulado de todo o ano passado.
Foi o que apontou o relatório da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, divulgado no último dia 14 de novembro. A instituição afirma que o aumento das mortes chama a atenção. Até agosto de 2024, eram 159 mortes confirmadas. Até o dia 14 desse mês, já são 201. Em todo o ano passado, foram 122 mortes. Os dados se baseiam no monitoramento feito pelo Ministério da Saúde. A chikungunya é transmitida pela fêmea do Aedes aegypti, mesmo o transmissor da Zika e da dengue. Diferentemente do histórico de décadas da doença mais conhecida, a chikungunya foi introduzida nas Américas em 2013 e confirmada no Brasil em 2014. Líderes da Câmara dos Deputados e do Senado avaliam que destravar o pagamento das emendas parlamentares que estão suspensas por decisão do Supremo Tribunal Federal é fator importante para a aprovação do pacote de contenção de gastos do governo Lula até o fim de dezembro. Lideranças das duas casas afirmam reservadamente que, se os recursos não forem liberados, nenhuma pauta de interesse do Executivo será aprovada até o final deste ano. Segundo relatos colhidos, a avaliação é de que há grande insatisfação, sobretudo no chamado baixo clero, grupo sem influência política nacional expressiva. O imbróglio das emendas se arrasta desde agosto, quando o ministro Flávio Dino do STF determinou a suspensão do pagamento até que o Congresso apresentasse medidas que garantissem maior transparência. IBGE, desemprego registra a menor taxa em 12 anos. Valquíria Rios é quem traz os detalhes nessa matéria. O desemprego no Brasil caiu para 6,4% no terceiro trimestre, registrando a menor taxa para o período em 12 anos. Comparado ao mesmo período de 2023, houve diminuição de 1,3 ponto percentual, o que significa mais gente trabalhando. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua do IBGE, e apontam para uma tendência de queda do desemprego no país. A quantidade de pessoas que buscavam emprego por 2 anos ou mais recuou para 1,5 milhão, menor valor para um terceiro trimestre nos últimos 10 anos. Vanessa Nairf, bacharel em administração, está na lista de brasileiros que conseguiram colocação no mercado de trabalho no período. Eu estava mais ou menos uns 2 anos procurando emprego, mandando currículo por site de vaga. Hoje eu estou trabalhando na área do financeiro. Eu já tinha experiência nessa área. Vanessa está otimista com o novo emprego. É importante para mim estar trabalhando, tenho contato com toda uma equipe. Para mim isso é importante, uma questão de saúde mental também. Impactou minha vida demais, questão financeira também, porque agora tem um salário, é fixo, tu sabe que todo mês ele vai estar ali, dá uma segurança. E esses planos não podem ser muito grandiosos, mas rola sim fazer uns planos aí. A Adriana Berengui, coordenadora de pesquisas por amostras de domicílios do IBGE, comenta o resultado recorde da taxa de ocupação no Brasil. A redução do número de pessoas desocupadas foi ocasionada por uma expansão importante do número de trabalhadores, que em um trimestre cresceu em aproximadamente 1 milhão de pessoas, 1,2 milhão, sendo que com isso fosse alcançado o recorde do número de trabalhadores na série histórica da pesquisa. A expansão desse número de trabalhadores, ela foi observada em diversas atividades econômicas, mas com destaque, por exemplo, para a indústria e o comércio, sendo que no primeiro caso, a indústria, a expansão foi principalmente por meio do emprego com carteira assinada. As 27 unidades da federação registraram recuo na taxa de desocupação. O desemprego foi ligeiramente maior entre as mulheres, 7,7% a 5,3% para os homens. As pessoas com ensino médio incompleto foram as mais impactadas. A população empregada alcançou 103 milhões no terceiro trimestre, maior número da série histórica de pesquisas do IBGE. Agência Rádio Web, produção e reportagem Valquíria Rios. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h42. Será realizada nesta sexta-feira o encontro da agricultura familiar na plenária do Território Rural de Identidade, Parque Nacional das Emas. O evento começa logo mais, a partir das 8 da manhã. Quem faz o convite para a população mineirense é a engenheira agrônoma da Emater, Márcia Maria de Paula. Assim como há vários anos a gente vem realizando esse encontro da agricultura familiar, justamente para fazer uma avaliação do que vem acontecendo e, planejar os próximos passos. Ele acontece na comunidade do Cedro, lá no espaço Luceli Pio,
e vai ser um momento de troca de informações. Começa agora de manhã, às 8 horas, vai até às 14 horas. Bom, quem está convidado a comparecer a esse evento, como que pode fazer para participar? Então, o evento é aberto e ele tem como principal tema falar de projetos inovadores, como o ProBaru, que é um projeto liderado pelo professor Zaqueu, com o apoio da Fundação Boticário, que fala da importância do nosso cerrado e principalmente da espécie do baru. E também um outro tema que vai ser abordado é o crédito rural, o PRONAF. Então é um evento dedicado à agricultura familiar, né, aberto à comunidade, e é esse o foco, né, da temática. E principalmente valorizar a agricultura familiar, que é tão importante, que é aquele agricultor que coloca o alimento na nossa mesa. Agradecer a todos os parceiros, né, que realizam esse evento. É uma rede de cooperação, né, liderada aí pela Unifins, pela Emater, prefeitura, cooperativas, sindicatos, enfim, é uma rede grande de parceiros, e a gente aí agradece o apoio de todos, inclusive aí o apoio de vocês que nos ajudam a divulgar o nosso evento. Tá certo. Ô, Márcia, obrigada, hein? Você me salvou agora, porque eu acho